Vamos lá, você que é bobo e que fica acreditando em númerozinho quando empurram a goela abaixo. Até porque a quantidade de xingamento que eu recebi, e eu amo, tá? Se eu um dia não for xingado, não for elogiado, eu saio daqui. O legal é isso, é despertar emoção em vocês. Pode me xingar, pode me elogiar, e eu tô cagando também. Vou até levar bronca aqui da direção. Eu não sei. Eu falei cagando na TV. Eu não sei como é que... E repetiu ainda. Eu não sei como é que eu reagiria se fosse comigo. Às vezes é mais forte que eu. Agora, Flávio, a grande maioria que vem falar comigo, você tá falando do Tite? Você não viu os números? É a primeira derrota. Você não vê os números do jogo? Então vamos lá. Pra você que vai ser enganado, se alguém do Flamengo chegar pra você, vão falar assim do jogo de hoje. Pô, tão criticando? Foram 15 finalizações nossas. 15 contra 9 do Botafogo. Aí, pra você bobo, que for acreditar nessa lorota, olha o número logo embaixo. Nenhum chute do Flamengo foi no gol. Nenhum chute do Flamengo foi no gol. O Botafogo teve 3 chutes no gol. Desses 3, inclusive, 2 gols. Ou seja, não vem empurrar númerozinho pra enganar otário. Esses números são pra enganar bobo. Eu quero ver futebol. Eu quero ver um Flamengo convincente. Já precisa jogar bonito? Não. Mas, meu Deus do céu, você tem um time com Pedro, Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique e não criar quase nada, aí tá de sacanagem com a minha cara. E tem uma galera já mandando aqui, Bruninho, pro Flamengo contratar minha mãe. Que eu falei, né, que minha mãe louco, tem uma resposta de bola. Pode contratar. Grosseria. Dona Rosana Asmar, minha querida baixinha, como eu chamo, pode ser contratada. Se for pra ter posse de bola, só tocando pro goleiro e voltando, tocando pro goleiro e voltando, contrata titia Asmar, no meu caso, mamãe querida Rosana Asmar, Fausto Favaro. E ganhando uma grana ainda? Claro! Já imaginou? É o seguinte, primeiro, eu esperava você com o chilique, mas não tanto. Hoje tá gente demais. aqui tem que passar emoção. Então, mas é o seguinte, eu já penso um pouco diferente do Flávio com relação... Óbvio que eu gostaria de ver um futebol bonito, um futebol vistoso, mas eu acho que o futebol do Botafogo hoje foi um futebol extremamente inteligente. Por vários aspectos. Questão, calor. Absurdo. 35, 36, você que é do Rio, sabe que essa sensação dentro do Maracanã vai pra 40. 40 graus pra se jogar um clássico, Mas né? você se prepara pra isso. Mas é óbvio que você se prepara, mas... Você vai jogar beach tênis aqui em São Paulo, lá no Rio. Pronto. Não, mas você pode evitar um jogo desse. 40 graus, é o que o Flávio falou durante o jogo. Batem tanto na tecla de altitude e você jogar num calor sobrenatural, né? Como esse no Maracanã, não é fácil, né? Não justifica a derrota do Flamengo, nada disso, mas poderia ter sido evitado esse horário para um clássico como esse, especificamente sendo no Rio de Janeiro, com um calor absurdo desse. O Botafogo jogou de maneira inteligente. Eu falei no primeiro tempo pro Flávio que o Botafogo, em determinados momentos, ele poupava, ele segurava a bola, o John por várias e várias vezes lá ficava 30, 40 segundos fora da grande área com a bola, matando o tempo. Pra quê? Pra evitar desgaste, pra evitar aquela correria do Flamengo, porque o Flamengo é superior ao time do Botafogo, tem mais time que o Botafogo. O Flamengo chegou em algumas oportunidades, mas não trazendo tanto perigo, não. O Flamengo pode jogar muito mais, né? O Flamengo não jogou bem. Olhando pro papel, né, pro time do Flamengo, o que você espera? Que o Flamengo voe, o Flamengo arrebente. Não é, em determinados momentos o Flamengo não tá fazendo isso. Longe disso. Agora, pra finalizar, isso só vai acabar, né? Torcedor do Flamengo vai agora... Não vem com essa lorotinha tua, não. Isso só vai acabar. Não vem com essa lorota, não. Esse líquido do pilhado só vai acabar quando trouxerem de volta o Jorge Jesus. E o Dorival Júnior? Enquanto não trouxer... Não, é outra relação. Tá bom, mas ele ganhou no Flamengo. Não, mas é outra relação. Aí a diretoria mandou ele embora. Você sabe disso. Não vem com esse papo do Dorival, porque Dorival também não foi... Jamais foi defendido como o Jorge. Não. Calma aí. Você tá falando de Deus. Então. Uma coisa é você falar de
Jorge Jesus. Você tá vendo? Mas calma aí. Alguém vai ser elogiado no São Paulo como foi Tele e Muricy? Não. Alguém vai ser elogiado no Palmeiras como o Abel? Não. Óbvio que mas aí não. não quer dizer que o técnico só vai ter paz. Ele vai ter paz quando o Flamengo jogar alguma coisa. Os caras pedem até agora a volta do Muricy. O Muricy tá aposentado há anos. Não, é isso. Só que vocês precisam parar com essa mania de que senão não vai... o time jogando? Senão não vai ter treinador que pare no Flamengo. Então não para. Mas não vai ter treinador que for pra ser covarde assim, sem jogar nada, que não para. Então precisa trazer de volta o Jorge Jesus. Direção do Flamengo. Faça um esquema. A grana, e ofereça o que ele quiser. E traga o Jorge Jesus. Eu só acho perigoso. Porque nem sempre se dá bem numa segunda passagem. Nem sempre. Acho que ele tem tudo pra acabar como ídolo do Flamengo. Não volta, fica lá onde ele tá, ganhando uma fortuna. Mas se voltar, não é garantia de sucesso. Não é garantia de sucesso. Então, só vai acabar isso que o Pilhado pede. Mas acabou com o Dorival, gente. Mas me fala um treinador que não seja o Tite. Acabou. Agora, pra trazer. Te falo um que ficou aí. Sem ser nem citado, até eu, tá? Eu assumo. Sei que o Bruninho deveria saber, porque o Bruno é uma enciclopédia, eu respeito muito por isso. Brunopédia. Agora, um que nem era citado, Milito. Olha o que ele tá fazendo no Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro joga bem todo jogo, faz gol todo jogo, massacra todo jogo, desde que ele chegou. Mas o primeiro tropeço já ia ser criticado aí no Flamengo. O Flamengo é diferente. Mas o que eu tô falando, vamos lá, é que a coragem que eu vejo no Milito no Atlético, a coragem que eu vi no Zubeldia no primeiro jogo de São Paulo, eu não vejo no Tite no Flamengo. Esse é o jogo do Tite, você sabia disso na seleção brasileira. Mas Fausto, desde que ele chegou na seleção, ele podia jogar alguma coisa. Porque é fácil jogar com esse time, isso é real. É que as pessoas falam assim, quero ver depois o Pilhado se o Flamengo começar a jogar com o Tite. Então faz o seguinte, meu amigo, coloca programa só no final do ano. Se é pra falar só sobre o resultado final, tem que falar do jogo. Jogo a jogo. O jogo contra o Palmeiras foi uma bosta. O jogo contra o Bolívar foi horroroso. O jogo contra o Botafogo foi ruim. Ué, você tem que comentar em cima do jogo. Como no Campeonato Carioca, eu falava. No Campeonato Carioca, cara, o Tite equilibrou a defesa do Flamengo. E eu ainda dizia, o Bruninho sabe. Eu falava, mas vamos esperar as competições mais difíceis. Vamos esperar quando o bicho realmente começar a pegar. E quando o bicho começou a pegar, o Flamengo do Tite não está jogando nada. Não tá jogando, não é dizer que poderia jogar mais. Não tá jogando nada. Gente, a gente viu um Flamengo contra o Atlético Goianiense que era de chorar. Contra o Milionários, até contra o Palestino, e só jogou um tempo. Segundo tempo no Maracanã foi péssimo. Você tá falando no meu ouvidinho, Kaique, o que você tá falando? O Rodrigo Viga tá com a gente. Ixi. Rodrigo Viga tá com a gente. Ô Viga, eu tô suando, e foi o que eu falei, o Fausto chegou a tentar defender, dizendo do calor do Rio de Janeiro. Se não tá preparado pra jogar, sendo poupado 2 jogos, vai jogar beach tênis, vai jogar peteca, vai fazer qualquer coisa, vai ficar na praia lá no Rio de Janeiro, que eu sei que tá bombando aí, é ali sentadinho, tranquilo, vai jogar uma altinha. Agora, jogador de futebol de altíssimo nível, que ganha mais de 1 milhão por mês, que aí tem que citar o salário também. Eu não gosto muito de falar sempre sobre salário, mas, o cara ganha pra isso, o cara se prepara pra isso, o cara quer botar cupinha no calor, aí, pelo amor de Deus, Rodrigo Viga, é um Flamengo muito decepcionante, esse Flamengo do Tite, por enquanto, eu sempre falo isso, se melhorar, porque não acabou o campeonato. Agora, torcedor que fica falando, tem que esperar, tá bom, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou falar jogo a jogo, cada jogo péssimo, eu vou falar que é jogo péssimo. Fala, Pilhado. Grande abraço para vocês aí, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Não vou analisar só o jogo a jogo não, viu, Pilhado? Vou olhar a fotografia do ano de 2024. Eu sei que os titistas estão colocando a manga de fora, né? Não sei se é o caso do Fausto, mas se a retórica foi essa, se a retórica foi essa, é mais um titista na mesa. Enfim, para os titistas de plantão, aqueles que defendem o trabalho do Tite e acham que ele é incontestável por conta dos números, eu tenho os números aqui. Sabe quantas finalizações o Flamengo fez no gol hoje, meu caro Pilhado? Quantas, Viga? Nenhuma. Eu falei aqui. Nenhuma finalização em direção ao gol. O Flamengo teve posse de bola, aparentemente teve controle de jogo. Gente, vamos olhar o desempenho, a performance do Flamengo. Campeonato estadual não serve para rigorosamente nada. Só por enquanto para ser diferente do ano de 2023. O Flamengo não tinha levantado nada no ano passado.
E esse ano criou-se a falsa ilusão de que vinha a super máquina, vinha aí o indestrutível, o imbatível. Torcedor do Flamengo, não me leve a mal. Palmeiras continua sendo melhor do que o Flamengo. E o Abel Ferreira é anos-luz, quilômetros melhor do que o técnico Tite. Não era o time da produtividade, não era o time da competitividade, não era o time da coesão, não era o time do equilíbrio. Cadê isso tudo, gente? Cadê isso tudo? Não poupou quando achava que tinha que poupar? Em algum momento era para voar. Mas não bota só o Palmeiras não, hein, Viga? O Atlético Mineiro também hoje é muito melhor que o Flamengo. Deixa eu só muito. O Viga citou meu nome aqui, ó. Eu não sou titista coisa nenhuma. Eu falei aqui, Viga, que pra vocês, flamenguistas, enquanto o Jorge Jesus não voltar, e você sabe disso, Viga, o quanto atrapalha essa questão, pode ser o Tite ou qualquer outro treinador. Enquanto ele não voltar e ele fizer mais um trabalho no Flamengo, o torcedor não vai descansar com nenhum treinador. Nenhum treinador vai fazer. Fausto, não tem nada a ver com o Jorge Jesus. Jorge Jesus merece uma estátua. Deveria ter, entre aspas, um salário vitalício do Flamengo. Olhar para... Já que gostam de scout de número, é a folha mais cara do Brasil, gente. São 40 milhões de reais. É o maior orçamento do futebol brasileiro. Mas é mais de 40 milhões de reais. Passa um pouco. Mais de 40 milhões. É o maior orçamento do futebol brasileiro, de mais de 1 bilhão e 300 milhões. Como não cobrar? Como não exigir? Como não demandar? Não tem nada a ver com o Jorge Jesus. Parabéns para o Jorge Jesus, que conseguiu fazer do torcedor do Flamengo feliz e as outras torcidas muito tristes. Mas não é isso ou apenas isso, Fausto. O torcedor do Flamengo tem direito de cobrar e querer mais. Não é possível que as pessoas não enxerguem que o time do Flamengo é óbvio. Qual era a proposta de jogo hoje? O Botafogo dava a bola para o Flamengo, puxava os contra-ataques. E nos contra-ataques foi bem sucedido. E olha só, hein? Era para ter sido de 3. É que o Rossi fez uma defesa magistral no final do jogo. Senão o Flamengo teria perdido de 3 hoje, depois de ter perdido 2-1 na altitude, de ter jogado mal contra o Atlético Goianiense, de ter jogado mal contra o Milionários, depois de ter vencido, jogando apenas um tempo o Palestino, depois de ter vencido o Fluminense jogando apenas um tempo, e vai ficar se iludindo até quando com o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Eu, se sou a diretoria do Flamengo, chamo o Tite no canto e falo assim, vamos ter uma DR aqui, vamos discutir uma relação. Dá para continuar ou não dá para continuar? Porque senão... Esse filme a gente já viu. Eu venho batendo todo o programa na mesma tecla. A história está se repetindo em relação ao Tite da seleção brasileira. Os números estão aí. Se deliciem com os números. A torcida quer se deliciar com vitórias, quer se deliciar com conquistas. E o time de hoje, pela fotografia de hoje, não vai chegar, estou dizendo o time de hoje, não vai chegar às conquistas que tanto quer a torcida rubro-negra. E para fechar, eu dizia, esse Flamengo do Tite, que estava vivendo, nadando de braçadas em cima de um campeonato estadual bem mequetrefe, que vale pouco ou quase nada, ia mostrar para onde ia, qual seria a direção em 4 jogos. Então aí os 4 jogos, 12 pontos disputados, pilhado, e apenas 4 no bolso, 12 disputados e apenas 4 no bolso. Um empate modorrento contra o Palmeiras, derrotas para o Bolívar e também para o Botafogo, e aquela vitória insossa, sem graça, diante do Palestino pela Libertadores da América. É hora do Flamengo abrir o olho. E do empate contra o Milionários, que foi péssimo também com o jogador a mais. É hora de o Flamengo abrir o olho, chamar o Tite para uma DR e falar assim, ó, vai ou não vai? Vai dar ou não vai dar? Se não der, amigo, procura outro. Do jeito que tá, não vai a lugar nenhum. Agora, aqui é um momento também, eu acho que o Tite tem que ser muito criticado. Agora, eu vou querer chamar o Bruninho e o Flávio para falar também dos jogadores. Porque me parece que esse grupo do Flamengo é uma piada, ganhando o que eles ganham. Porque, vamos lá, Hulk joga bem todos os jogos, toda a temporada. Paulinho joga bem quase tudo que é jogo. Rafael Veiga joga em mim sempre que eu vou decidir. Endrick joga bem com 17 anos, sempre quando ele precisa jogar bem com 17 anos. Dudu, quando tá no Palmeiras, teve uma má fase que eu sei, mas geralmente joga bem. Scarpa, no Palmeiras e no Atlético Mineiro, regular todos os jogos. Os caras do Flamengo não tem isso, cara. Aí você vê uma partidaça do Arrascaeta, daqui a pouco não joga nada. Partidaça do Bruno Henrique, daqui a pouco não tá jogando. Uma boa partida, uma boa fase do Cebolinha, daqui a pouco nada. E outra, machuca muito esse Flamengo.
Machuca muito. Será que esses jogadores do Flamengo são comprometidos como eles devem? Porque, ó, Pulgar foi poupado, machucou. Arrascaeta foi poupado, machucou. Só faltava o Pedro machucar. Dos titulares aí que foram poupados e questionados, 2 machucaram. Por que que nos outros times, os caras que estão lá há anos rendem e no Flamengo esses caras não rendem mais? Tem isso também. Tem que criticar o Tite, eu critico, acho um futebol pobre. Mas e os jogadores do Flamengo, cara? Essa geração acabou? Será? Será que tem que renovar tudo? Porque já renovou um pouco. Mas e aí? Até quando que esses caras vão ficar ganhando milhões e jogando um jogo bem, 3 mal? Um bem, machuca. Isso... Assim, eu acho que é um time que tem muita qualidade, mas acho que top ali é o De La Cruz, o Arrascaeta e o Pedro. Acho que são os 3. Pô, Bruno Henrique. É porque tá com idade. Sim, né? Assim, eu acho que talvez a gente espere muito de alguns jogadores, que o próprio o Scarpa mesmo, você citou, ele tá bem, assim, no Palmeiras ele jogou bem com regularidade, assim, no 3º ano, assim, ele demorou um pouquinho no Palmeiras também. Ele foi um jogador que, aí em 22 ele jogou bem, no último ano dele, foi pra Europa, não jogou, e agora começa a jogar bem no Atlético Mineiro. O Hulk e o Paulinho realmente são caras muito regulares. Esses aí eu acho que é uma baita dupla, os dois jogam muito. O Endrick é fora da curva. O Endrick tá aqui só por uma questão de data de aniversário, né? O Endrick não, mas eu sei, Bruno, mas olha o número que eu te falei. Veiga, Scarpa, Paulinho, Hulk e Endrick. Eu te falei 5, que é difícil você ver esses caras em uma fase. O Veiga esse ano tá mal, mas ele é muito bom, eu gosto dele. Mas o gol sempre sai do pé dele. Ele é um cara muito bom. Sim, eu acho que tem que os jogadores podem jogar mais, só que eu também acho que a gente às vezes espera muito de uns caras que, não é que eles são ruins, mas eles são menos do que a gente acha que eles são, assim, eles são... O Endrick é jogador do Real Madrid, o Endrick é outra coisa, e aqui o jogador do Real Madrid só vai jogar aqui até fazer 18 anos, senão o cara vai, assim, são bons, e jogam assim, eles jogam na América do Sul, para a América do Sul eles são bons, mas o cara que é muito bom na América do Sul, ele não é tão regular assim. Se ele fosse tão regular e jogasse bem sempre, ele não jogaria aqui, ele jogaria lá fora. Então, acho que o Roque já está sendo devolvido. Sim, o Barcelona já vai abrir emprestado, provavelmente. E que é um menino que eu acho que ainda vai virar lá. Mas os que eu acho mais regulares são os dois do Galo, mesmo. O Hulk e o Paulinho eu gosto muito. O Veiga eu gosto muito, mas esse ano ele está bem abaixo. O Scarpa é muito regular. Quando ele começa a jogar, ele é muito regular. Assim, mas por exemplo, no Palmeiras ele demorou, assim. Ele chegou em 18, ele virou titular do time no final de 21. Na semifinal contra o Atlético Mineiro, em 21, na final com o Flamengo ele foi titular. Na semifinal com o Galo ele foi reserva. Agora, você fala, né, de extraordinário, o Flavinho também, o Fausto, o Viga, se quiserem responder. Tá bom, mas então se não é extraordinário, é certo pagar, por exempo, 16 milhões de dólares no Vinha? Não. Se ele não é extraordinário, por que o Flamengo gasta 16 milhões de dólares? Eu acho que os valores aqui são absurdos. É óbvio, isso aí. Eu já citei aqui do programa. O Corinthians, meu Deus do céu, um time horroroso daquele tem uma folha de 22 milhões de reais. Acho que os valores praticados aqui são muito malucos e ajudam a gente a esperar alguma coisa a mais de alguns caras que... Não estou falando que eles são ruins, em geral, não é do Flamengo, é de todo mundo. Mas a gente às vezes acha que o cara é melhor do que ele é. Assim, ele é bom, mas ele oscila, aí um jogo ele vai estar mais ou menos, aí no outro ele vai estar muito bem. Se ele fosse bom sempre, ele não estaria aqui. Mas o meu problema, Flávio, também, eu critico o Tite, acho que ele é pouco criticado, e tem que ser criticado, porque ganha muito pra fazer o que ganha. Agora, foi o que o Bruno falou. Fica alterando, boa, má fase. Esse Flamengo não joga bem desde o início do ano passado. Porque a gente vai falar do Campeonato Carioca, me desculpa, pra mim não pode ser parâmetro. Desde o ano passado, com um elenco milionário, o mais rico do Brasil, esse Flamengo não convence. Então tem que criticar o Tite, mas tem que criticar o jogador também, né, Flávio? Eu acho que o Flamengo tem que jogar mais do que tá jogando. O ano passado foi ridículo, né? Não dá. E esse Flamengo tem que jogar mais do que tá jogando. Acho que tem que render mais, precisa render mais, pode render mais, mas é claro, todos os caras que jogam no futebol brasileiro são caras diferentes dos que jogam na Europa, isso é óbvio, né? Não dá para você imaginar que algum jogador de alto nível, né, não seja chamado para a Europa. E no caso do Flamengo, alguns foram e voltaram. Tipo, Pedro bateu e voltou, né? O De La Cruz, que é um ótimo jogador, não é bom, ele é ótimo, mas ele nunca teve um espaço lá fora. O próprio Arrascaeta, por opção de carreira, por uma série de situações. Mas são jogadores acima da média. Para futebol brasileiro, dá para fazer mais do que vem fazendo. Acho que o Flamengo precisa acertar uma linha de jogo, insistir nessa linha de jogo,
e jogar mais do que está jogando. Eu acho que não tem nenhuma dúvida disso. O time do Flamengo tem que jogar no mínimo o dobro do que está jogando. Está jogando muito pouco. E Campeonato Carioca, eu detesto os estaduais, né? Exatamente porque cria essas falsas impressões. Campeonato Carioca não existe, Campeonato Paulista não existe. Isso não existe, não é referência de nada. Então, agora é que a gente vai ver. O Palmeiras vai ser mais cobrado, o Flamengo vai ser mais cobrado, porque, é ilusão. Isso aí é campeonato de um nível muito baixo. Ainda é cedo, acho que ainda dá para você, ainda nós não temos delineado o que será esse campeonato brasileiro. O próprio Palmeiras ainda não sobrou. O Palmeiras começou mal o campeonato, o Flamengo começou até um pouquinho melhor. Então os times que estão lá, tipo agora, hoje está o Botafogo como líder. Pode voltar a ser o Bragantino. A gente sabe que nenhum dos dois vai ser campeão brasileiro. Então você tem que levar o Atlético Mineiro, sim. O Atlético parece que está entrando numa linha boa de jogo rapidamente. Vamos ver. E jogando bem. Com o Milito, o time tá jogando bem. Tá bem. Né, Bruno? Eu tava acompanhando ontem num churrasco o jogo deles contra o Cuiabá. Irmão, os caras não tem susto nenhum, os caras atacam o tempo inteiro, bola no Scarpa, bola no Paulinho, bola no Hulk. Meu irmão, esse time do Atlético Mineiro vai dar o que falar pra mim nesse ano. E ainda chega o Bernard, hein? Ainda chega o Bernard, que o Panathinaikos não quer liberar por nada, mas o Atlético já pagou, já tá acertado. Agora... O Scarpa de lateral esquerdo ontem. Pilhado. Ô, Viga, só pra te passar, que eu vi que você quer falar, pra quem gosta de número, eu não gosto, mas eu vou passar como eu sempre passo. Vamos lá. Flamengo em torneios nacionais e internacionais em 2024. Pra quem fica me xingando que eu critico o Tite porque olha os números dele no ano. Tá bom, continua sendo enganado por Carioca, eu não. 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de 52%. Aí é que eu quero chegar. O Flamengo começou a temporada, parabéns pro Caiquinho aí trazendo os números, Kaique Lima. O Flamengo começou a temporada com só 1 gol sofrido nos primeiros 14 jogos, chegando a uma sequência de 12 jogos sem ser vazado. Teve toda aquela festa, recorde do Rossi, que lindo, goleiro mais tempo sem ser vazado no Flamengo. Olha que maravilha, não levou gol do Rezende, não levou gol do Madureira, não levou gol do Nova Iguaçu, maravilhoso. Agora que o bicho começou a pegar, já são 7 gols sofridos. 7. Então, também tem aquele negócio do discurso do Tite, o Flamengo vai levar pouco gol, vai se defender. Nem pouco gol o Flamengo tá levando. O Flamengo não cria, que é o que mais irrita, você ter um timaço e não criar nada. Contra o Bolívar me assustou, irmão. O Flamengo perdendo e nada. É a mesma coisa, parece que tá segurando o resultado. Valeu, estamos perdendo, segura a bola. E 7 gols sofridos, ou seja, até a defesa já tá começando a cambalear, Rodrigo Viga. Pilhado, por isso que eu não sou negacionista, não, mas por isso que eu não fico apegado aos números. Eu tenho dito aqui no microfone da Jovem Pan, a ciência tem que estar a serviço do cidadão, não o cidadão a serviço da ciência no caso do futebol, porque acho que o Tite, desde a época da seleção brasileira, se apegava nos scouts, nos números, e acabou se tornando refém disso. Jogando uma eliminatória que joga-se contra times muito fracos, que não vão chegar a lugar nenhum, com exceção da Argentina, numa Copa do Mundo. Jogando amistosos internacionais que eram mais comerciais, publicitários, do que tirava-se proveito do ponto de vista técnico. Não acrescentava nada para desempenho, performance, produtividade. E essa história começou a se repetir no Flamengo. Acho até que tem muita gente aí, tem que parar de ficar de papagaiada. Você citou agora esse número, o Rossi, mais de 1000 minutos sem sofrer gol, Barrou, Cantarelli. Porcaria, do que isso adianta, gente? Contra o Bolívar, não sei se você concorda comigo, o segundo gol era uma bola defensável, Pilhado. Não Sim. Foi um frango, era uma bola defensável. Se um goleiro decente ali no gol do Flamengo, defendia aquela bola. Só se o Fábio, goleiro do Fluminense, que é um goleiraço... Com 43 anos. Exato, com 43 anos teria defendido. Então vamos parar com essa papagaiada de ficar adorando a pílula e vamos ao cerne, ao fulcro, à origem do problema. O Flamengo é um time óbvio, Pilhado. Todo mundo sabe como vai jogar, onde a bola vai chegar e aonde a bola não vai chegar. É um time estático, posicional, para quem gosta.
Eu, particularmente, não gosto. Dizem que é um time coeso, os números estão mostrando que não, né? Tomou 7 gols, já sofreu 2 derrotas, ano passado foram 10 derrotas, então tá a ciência, né? E pra mim, Viga, só somando, o empate com o Milionários é derrota. Pra mim é 1 a mais. Você deixar os caras empatarem o jogo, pra mim também é derrota, mas tudo bem, não vai entrar no número. Contra o São Paulo tava morto lá, já pedindo pelo amor de Deus pro Carpini ir embora. São Paulo fez um gol. Se tem mais 10 minutos ali, o Flamengo poderia se complicar naquele 2-1 que jogou apenas o primeiro tempo. Então, Pelhado, por que eu digo que é um time óbvio? A gente sabe que a bola vai sair da defesa, ou vai cair na direita para o Luiz Araújo, hoje Lohan e Gerson, ou vai cair na esquerda para o Cebolinha, hoje o Bruno Henrique. Não tem cardápio, não tem portfólio, não tem variação. É um time previsível, o Flamengo, diferentemente do que são hoje Palmeiras, hoje não, há muito tempo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Então, eu acho que as críticas aos jogadores, elas são válidas sim, mas o Flamengo não pode ser refém desse esquema tático montado pelo técnico Tite, onde você sabe que a bola ou vai cair na direita no pé do Luiz Araújo ou do lado esquerdo para o Bruno Henrique, que fez o Botafogo hoje, simplesmente deixou a bola com o Flamengo e puxou os contra-ataques e foi muito bem sucedido. Talvez não, com certeza uma estratégia muito melhor do que a estratégia montada pelo técnico Tite, que vai na base do feijão com arroz. O que está acontecendo com o Flamengo, meu caro Pilhado? Esse elenco de mais de 40 milhões, de um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Contrataram um chefe de cozinha para fazer feijão com arroz. Só que ele tem na cozinha, no freezer, na geladeira, lagosta, caviar e camarão. E ele só sabe fazer o feijão com arroz. E aí complica toda a situação. O feijão com arroz dele é bom, é gostoso, de vez em quando. Mas ele tem que servir para o público, que é o torcedor do Flamengo, que é o cliente do Flamengo, que paga caro pelo souvenir, pela camisa, pelo ingresso, um prato um pouco mais elaborado. E ele não consegue nada de mais elaborado até agora. Olha só, já estamos chegando ao meio do ano, hein? Já estamos chegando ao mês de maio. E até agora, o Flamengo está vivendo às custas da conquista de um campeonato estadual que vale bulhufas, o Pilhado.